mais uma vez aqui com a doutora Laís Fernandes. Ela vai dar continuidade ao curso sobre oscilação Madden e Julian. Então, Laís, com você. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada. O microfone está desligado. Opa, agora tá. Agora tá me ouvindo, né? Perfeito, agora sim. Agora vamos voltar para o slide. Não estou mais compartilhando o slide, ou tô? Está compartilhando, mas não está na tela cheia ainda. Sim, agora eu vou colocar, então. Perfeito. Obrigada. Então tá, vamos voltar então para o nosso curso, né, sobre a oscilação de Madden-Julia. Então vamos fazer uma rápida revisão aí de 5 ou 10 minutos sobre o que a gente viu na primeira parte do curso, né? A gente viu que a oscilação de Madden-Julian, ela tem uma estrutura que é representada aqui por essa ilustração, né? Ela é uma oscilação que ela é caracterizada assim por ter somente assim uma parte atmosférica, né, que seria representada por essa região com forte convecção na região tropical, né, que é seguida ou segue uma região onde a gente tem ausência de nebulosidade e precipitação e movimento subsidente de ar, né, em oposição à região aqui com nebulosidade, onde a gente tem tempestades, vento, intensa precipitação, algumas vezes, né, na maioria das vezes, mas nem sempre, acompanhada aí dessa nebulosidade com grande desenvolvimento vertical e movimento ascendente dos ventos, né? Então, a gente chama essa estrutura de dipolo, né? Porque cada região aqui é um polo. Então, esses dois polos, eles seguem um ao outro, se movimentando para leste, como mostra essa flecha azul aqui, né? Então, a Madden-Julia, ela se propaga na região tropical, e essa estrutura ela está, então, representada aqui nessa figura, né? E esse dipolo, né? A parte aqui com a flecha verde é aqui os contornos em azul, né? Agora a gente está vendo essa estrutura de dipolo, assim, de cima. E aí essa região aqui com os contornos azuis representa essa região com grande nebulosidade e potencial para tempestades e chuva intensa. E essa região de contornos laranjas aqui, que a hora está atrás da nebulosidade, a hora está na frente, é essa região aqui de secura, né, com sol intenso e ausência de nebulosidade. Então, esse dipolo ele vai se propagar aí ao redor do globo, na região tropical, né? Então, a Madden-Julian, ela não é assim uma oscilação, digamos, confinada em uma certa região do globo, né? Como os outros modos de variabilidade de mais baixa frequência, como o Enos, ou as oscilações em escala decadal, de mais baixa frequência. Ela, na verdade, ela se propaga na região tropical, e cada fase da Madden-Julian, ela mostra a posição aonde que esse dipolo está, né, ao redor do globo. E aí, cada fase dessa vai durar em média, assim, né, isso é uma média, isso é variável, claro, mas vai durar uma média de 6 a 8 dias, e a Madden-Julian, ela vai circunnavegar o globo num período aí de mais ou menos, que vai variar de 30 a 60 dias, né. Então, por isso que a gente fala que ela é uma oscilação em escala intrasazonal, porque dentro de uma estação, né, dentro de 90 dias, ela vai completar as suas 8 fases, né? E as 8 fases, elas servem para mostrar aí a posição da Madden-Julian ao redor do globo. E aí a gente viu também que a Madden-Julian, né, ela é uma coisa bem mais complexa do que somente essa estrutura aqui que a gente viu inicialmente, né? Essa estrutura, ela existe porque existe um pacote aqui, que a gente chama um pacote, duas ondas equatoriais que se misturam aqui na região tropical para montar essa estrutura de dipolo da Madden-Julia. Então, vai ser uma combinação da onda equatorial de Kelvin com a onda equatorial de Rossby.
E aí, quando essas duas ondas equatoriais se misturam, a gente obtém esse sinal que a gente chama de quadripolo, que é onde tem 4 polos, aqui representado pelas cores em laranja e azul. Aqui é a circulação da Madem Júlia nos baixos níveis da atmosfera, mostrando aqui em azul e amarelo, e aqui a circulação nos altos níveis da atmosfera. Então, essas duas ondas, elas vão se combinar, né, vão montar tipo um pacote, e esse pacote vai fazer com que a Madden-Julian tenha essa estrutura baroclínica, que a gente chama, né, onde as anomalias de circulação nos baixos níveis, mostrado aqui por esses painéis aqui do topo, elas são opostas à circulação dos altos níveis. E aí, como que a Madden-Julian vai impactar as regiões ao redor do globo, né? Ela vai impactar através do deslocamento desse quadripolo, né? Esse quadripolo ele vai se propagando para leste, e aí, quando ele atinge aí as regiões do globo, a convecção, ela, aqui ó, em lilás, está mostrando a região de nebulosidade azul aqui dessa figura, né? Então, a convecção ela vai estar aqui amarrada, digamos, no meio desse quadripolo, né? E aí, quando a convecção, por exemplo, alcança a América do Sul tropical, aqui traz chuva para a América do Sul tropical. Mas a gente também vai ter, né, saindo aqui... desculpa, eu falei, eu troquei as bolas aqui, a região azul aqui, tá, de nebulosidade aqui, ela tá representada aqui por esses contornos em verde, tá? Perdão, eu falei lilás, mas não, é em verde. Então, aqui, ó, a nebulosidade aqui azul sobre o continente marítimo, essa região aqui com milhares de ilhas, que a gente chama aqui de continente marítimo. Então, tá aqui a nebulosidade da Madden-Julia aqui em cima do continente marítimo. Tá aqui também na mesma fase, né? Fase 4 aqui na região do continente marítimo. E aqui a nebulosidade da Madden-Julia na região do Pacífico Central está aqui representada por essa nebulosidade em verde, que agora está aqui representada em contorno verde, na região do Pacífico Central. Então, nessa região aqui com nebulosidade, né, convecção aqui, e essa região aqui também com convecção suprimida, que a gente chama, né, ausência de convecção aqui na fase 4, está aqui representada pelos contornos em lilás, essas duas regiões, a atmosfera, de uma certa maneira, ela precisa ainda liberar energia em excesso para a atmosfera nessa região, tá? Que é a formação aqui dessas regiões de convergência e divergência no topo da atmosfera. Então, essa energia ela vai ser liberada na forma de ondas extratropicais de Rossby, que estão mostradas aqui nessa figura aqui com a circulação dos altos níveis da atmosfera. Essas ondas extratropicais de Rossby estão ilustradas aqui em tons de rosa e cinza, né? E aí essas ondas extratropicais de Rossby, né, que nada tem a ver com as ondas equatoriais que formam aqui o quadripolo, né, são 3 tipos diferentes de onda. Então essas ondas aqui, elas vão ser responsáveis por fazer com que no topo da atmosfera, né, a gente vai ter esse padrão alternado de circulação na região extratropical, que vai favorecer aí padrões anômalos de precipitação, tanto na América do Sul como na América do Norte, né? Então é interessante que, embora a Madden-Julia ela esteja confinada na região tropical e se propagando na região tropical, volta e meia ela excita essas ondas extratropicais, né, que vão se propagar dos trópicos para os extratrópicos, dos trópicos para os extratrópicos, e vão aí impactar, então, os padrões de chuva, não somente na região tropical, mas também nas regiões extratropicais. Tá? E, bom, não dá tempo de eu mostrar tudo que eu mostrei no último encontro, né? Mas eu acredito que esse slide aqui é bem importante, né? Porque ele mostra como que esses 2 padrões de onda, né? O quadripolo, que representa a teleconexão tropical da Madden-Julian, e aqui agora representado por um vetor azul, que era um vetor rosa anteriormente, a teleconexão extratropical, né?
ambas elas vão estar impactando aí a precipitação da América do Sul, né? O quadripolo ele vai impactar mais essa região aqui, que a gente chama o centro-leste da América do Sul. E a onda extratropical, quando ela consegue se estabelecer aqui nos extratrópicos e subtrópicos da América do Sul, ela vai favorecer aí o estabelecimento das ACAS, né? Trazendo forte precipitação aqui para a região subtropical da América do Sul, e ainda vai também reforçar essas anomalias de chuva que começaram primeiramente por causa do impacto da teleconexão tropical. Então, essas são as regiões assim mais afetadas, tá, pela Madem Júlia com relação à precipitação, né, na América do Sul. A gente vai ter sempre um dipolo nas anomalias de chuva entre o centro-leste da América do Sul e o sudeste da América do Sul. Quando tem chuva acima da média no centro-leste da América do Sul, a gente tem chuva abaixo da média no sudeste da América do Sul e vice-versa. Então, isso vai acontecer nas fases 8 e 1 e nas fases 3, 4 e 5. Né? Então, nas fases 3, 4 e 5, a gente tem o aumento da precipitação no sudeste da América do Sul, também aumento de eventos extremos, e nas fases 8 e 1, a gente tem o aumento desses eventos extremos de precipitação no centro-leste da América do Sul, e também o favorecimento aí do estabelecimento das ACAS. E nas fases 2 e 6 é quando a Madem Júlia afeta mais significativamente a região do Nordeste brasileiro, né, que começa aí a sofrer os impactos nas fases anteriores, mas aí essas anomalias elas começam a se retrair, né, elas desaparecem da região César e persistem no Nordeste brasileiro, aí nas fases 2 e 6 da Madem Júlia. Aí a gente também viu esses diagramas de Hove-Moller, né, que são uma outra ferramenta assim, para monitorar a Madem Júlia. A gente vai ver outros diagramas agora durante a nossa apresentação, os diagramas que eles usam para monitoramento, né? E basicamente, por que é bacana esses diagramas? É por causa que a gente consegue ver que pela inclinação, né, das anomalias, do padrão das anomalias, a gente consegue capturar mais ou menos a velocidade que a Madem Júlia está se propagando, né? Então, quando as anomalias elas têm uma propagação assim mais horizontal, né, ao longo das fases da Madem Júlia em relação às longitudes, né, aqui as longitudes são as mesmas longitudes aqui, tá? Então vocês conseguem ver assim, mais ou menos aqui é a América do Sul, aqui é o Oceano Índico e aqui é o centro do Oceano Pacífico. Então a gente pode ver aqui esses diagramas de Hove-Moller, eles são muito bacanas porque eles mostram, aqui a gente está vendo os ventos zonal nos altos níveis da atmosfera. Então, quando a Madem Júlia tem essa propagação mais horizontal, tá? Ela está se propagando mais rápido, e quando as anomalias elas estão assim mais inclinadas, né? Tem uma certa inclinação, a Madem Júlia está se propagando mais vagarosamente do que nessa região aqui, tá? Então, isso acontece porque quando a Madem Júlia ela vem, né, e chega aqui na região do Pacífico Central, basicamente o sinal dela nas anomalias de radiação de onda longa, que mostra aqui nessa figura e também nesse painel aqui do topo, o sinal basicamente da Madem Júlia se perde aqui, né, quando a Madem Júlia atravessa aqui as águas frias do Oceano Pacífico Central e Leste. Porém, a Madem Júlia ela continua se propagando, né? Só que ela vai se propagar assim na forma de uma onda que a gente chama uma onda seca, né? Uma onda sem esse sinal aqui de convecção, de nebulosidade favorável à precipitação. Então, nessa região aqui de águas mais frias, a Madem Júlia ela se propaga bem mais rápido, tá? Por isso que a inclinação aqui dos Hove-Mollers praticamente as anomalias estão assim se propagando na horizontal. E aí aqui na região da piscina de água quente, aqui na região do continente marítimo, onde a Madem Júlia se propaga mais vagarosamente aí, porque no caso, o oceano está transferindo calor, né, para as nuvens da Madem Júlia, que de uma certa maneira desacelera a velocidade de propagação da Madem Júlia para leste. Então, aí vocês poderiam me perguntar assim, tá, mas como é que a
gente sabe, né? Como é que esses teus mapas aí estão mostrando as anomalias, a convecção, a precipitação relacionada com a Madden Julia, né? Isso é porque a gente usa esse filtro, né? Que foi criado aí há muito tempo atrás, há praticamente 50 anos atrás, por Claude Duchamp, né? Ele criou esse filtro que eu costumo chamar, que é tipo um filtro mágico. E esse filtro, ele vai conseguir reter o valor das anomalias que está apenas relacionado com o impacto, né, da Madame Júlia. Então, a gente usa o filtro na banda de 20 a 90 dias. Por quê? Porque esse é mais ou menos a faixa de dias aí que a Madame Júlia vai completar a volta em torno do globo, né? Então, quando a gente usa esse filtro, utilizando essa banda de 20 a 90 dias, a gente consegue excluir o sinal, né? Vamos supor um exemplo, assim, alguma região, eu vou voltar aqui para dar um exemplo para vocês. Por exemplo, aqui, tá? Vamos olhar essa figura aqui da climatologia de chuva aqui no verão sobre a América do Sul, né? Então, aqui na região das Acas, a gente tem aí valores de chuva que pode exceder 10 milímetros por dia, tá? No verão. E aí, quando a gente vê aqui ó, o valor das anomalias de chuva relacionadas com a Madden Julian, que eu mostrei aqui nesses painéis aqui no último curso, os valores eles só variam entre 4 e menos 4 milímetros, né? Então, aqui, ó, desses 10 milímetros, o máximo, né, a magnitude máxima das anomalias que está relacionada com a Madden Julian, vai ser a metade, vai ser em torno de 5 milímetros, tá? Porque os outros 5 milímetros, eles vão ser resultado do quê, né? Eles vão ser resultado de outros modos de variabilidade climática, de sistemas de tempo em escala sinótica, né? Então, existem outros drivers, né, que a gente chama, assim, outras coisas, outros mecanismos acontecendo na atmosfera que também são responsáveis por essas anomalias de precipitação, né? Então, por exemplo, de 10 milímetros, 5 é que estão relacionados com a Madden Julia. Então, é por isso que a gente usa esse filtro aqui, porque daí quando a gente vai lá, calcula as anomalias de chuva, e aí depois de calcular as anomalias de chuva, a gente passa esse filtro para conseguir ficar só com o sinal da Madden Julia mesmo, nas anomalias de nebulosidade, de circulação e de chuva. E é assim que a gente consegue estudar a Madden Julia, tá? Porque, por exemplo, se a gente calcular as anomalias no dia que a Madden Julian está ativa, por exemplo, só considerando, só pensando se a Madden Julian está ativa ou inativa, na verdade, se naquele dia, por exemplo, se o El Ninho estiver ativo, o El Ninho também vai estar contribuindo, tá? Então, isso aqui talvez eu poderia até dar uma pulada, que eu acho que eu tenho coisas mais legais para falar, mas eu só queria, assim, que vocês soubessem, né, que a gente ainda não sabe tudo, assim, da Madden Julia, tá? Tem coisas ainda que estão sendo estudadas, como, por exemplo, né, por que a Madden Julian, a velocidade com que a Madden Julian se propaga, né, como que ela absorve energia, né, para essa propagação e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente tem 3 diferentes teorias, né, que tentam explicar, né, como que isso acontece. E essas teorias, elas envolvem várias coisas, como, por exemplo, interação entre ondas equatoriais, como, por exemplo, as ondas equatoriais de Kelvin e Rossby, que eu ensinei vocês na primeira parte do curso, convecção, umidade, e também a dinâmica dentro da camada limite da atmosfera, né? A camada limite da atmosfera é aquela camada, a primeira camada ali da troposfera, onde o vento causa atrito, né? E, embora grande progresso, né, já tenha sido feito, né, para entender aí a dinâmica da Madden Julian, e também a gente sabe bastante já sobre os impactos globais aí da Madden Julian, algumas coisas da Madden Julian ainda não são totalmente compreendidas, né, estão sendo pesquisadas na atualidade, como, por exemplo, ali, quando ela perde, né, o sinal na convecção, na nebulosidade, e ela se propaga ali na região com águas mais frias do Pacífico Central e Leste, na região das Américas, no Oceano Atlântico e também na África, e também ainda não se sabe direito, assim, por que ela se inicia, né, na região do Oceano Índico Oeste, né? Existem várias teorias que tentam explicar aí a origem da Madden Julia.
Então, agora eu vou começar a falar, mostrar aí algumas ferramentas para monitorar a Madem Julian, tá? Então, eu vou mostrar várias coisas que eu peguei desse site aqui, tá? Que é o site do órgão oficial de meteorologia lá da Austrália, né? Então, eles criaram, né, um índice que a gente chama que é que é a explicação, né, o nome completo dessa abreviação aqui, RMM, né? Então é Real Time Multivariate MJO Index. E eu vou explicar nos próximos slides, assim, como é que a gente faz o cálculo, né, desses RMMs. E aqui nesse slide eu quero mostrar para vocês como que se interpreta, então, esse diagrama, né? Então eu coloquei a figurinha aqui aquela figurinha inicial, né, para a gente não se perder, para a gente sempre lembrar aí onde é que está a nuvem da Madem Julian em cada fase, né? Então, esse diagrama, ele vai exatamente mostrar, né, a propagação da Madem Julian ao redor do globo, né, mostrando aqui por essas linhas coloridas, né. Então, a primeira coisa é que o giro aqui, ele vai ser anti-horário, né, vai ser ao contrário do relógio aqui, né, e vai representar, então, a propagação da Madem Julian para leste. E aí o diagrama, ele é composto das mesmas 8 fases que aparecem aqui, né, e aí, cada fase vai mostrar aonde que se a Madem Julian está ativa ou não, né? A linha aqui vai mostrar. E cada parte aqui do diagrama também, que está relacionado com uma fase, vai mostrar em que local, né, do globo, da região tropical, a Madem Julian está se propagando. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui era um monitoramento que eu peguei aqui no final do verão brasileiro, né, do verão austral, para o início do outono, né, no hemisfério sul. Então, aqui, nessa época aqui, tá, é quando a Madem Julian, assim, ela fica mais forte, tá, que também a gente plotou aqui a Madem Julian em dezembro, janeiro e fevereiro, né, no verão austral. E aí, como que a gente interpreta se a Madem Julian tá forte, né, tá intensa, ou tá inativa, né, nesse diagrama? São essas linhas aqui que vão mostrar, tá? Então, as cores, elas estão mostrando os diferentes meses aqui, tá? Então, a gente tem o comportamento da Madem Julian para 90 dias, começando no dia 20 de fevereiro e terminando no dia 20 de maio. E então a linha azul mostra o comportamento da Madem Julian no mês de maio. A linha verde mostra o comportamento da Madem Julian no mês de abril. E a linha vermelha mostra a Madem Julian no mês de março. E essa linha aqui verde mais escura mostra o final do mês de fevereiro. Então a linha começa aqui, tá? E aí vem aqui, vermelho, né? Fevereiro, março, aí abril, verde, e maio, esse azul escuro aqui, tá? Então, a gente pode tirar muita informação desse diagrama aqui, tá? É muito interessante, porque a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que quando essa linha tá, quanto mais afastada essa linha tá desse círculo central, mais intensa a Madem Julian tá? Mais forte ela tá muito intensificada. Então, aqui, durante esses 90 dias, a Madem Julian ela ficou mais intensa, foi no mês de março, tá? Nesses dias aqui do mês de março, dias 8, 9, 10, 11, 12, 13, quando a Madem Julian estava na fase 8, tá? Nesses dias aqui do mês de março. Por quê? Porque a linha aqui está bem longe desse círculo central. E quando a linha está dentro do círculo central, quer dizer ao contrário. Quer dizer que a Madem Julian ela está inativa. Então, se ela está inativa, não tem muito problema, tá? Porque ela nem... inclusive, ela nem vai ter toda essa nebulosidade aqui, tá? E aí, enfim, quando ela está inativa, não tem o que ser monitorado. Então, a gente tem que realmente monitorar quando ela começa a ficar desse jeito aqui, tá? Então, assim, ó, quando ela está mais intensa,
ela vai demorar mais tempo para se propagar para leste, tá? Ela vai se propagar para leste mais devagar e ela vai demorar bem mais para dar a volta completa em torno do globo. Então, esse diagrama ele também está mostrando que durante esse período aqui, ó, a Madem Júlia, ó, quando chegou aqui, ó, em meados de abril, aqui, ó, mais ou menos dia 9 de abril, a Madem Júlia já tinha dado uma volta completa em torno do globo, tá? E aí, do dia 9, mais ou menos dia 9 de abril aqui em diante, ela ia até o dia 20 de maio, certinho, ela deu mais uma volta completa. Então, nesses 90 dias, a Madem Júlia, esse diagrama está mostrando que a Madem Júlia deu 2 voltas completas em torno do globo. Ela ficou bastante intensa nesses dias aqui do mês de março, e ela estava, assim, inativa em fevereiro, e meio que enfraquecida, né? Mais enfraquecida no mês de abril do que nos meses de março e maio, né? Nos meses de março e maio é quando ela deu uma intensificada, e no mês de maio ela intensificou, foi mais nas fases 4 e 5, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse padrão aqui que a gente encontrou, da Madem Júlia aqui bem forte na fase 8 aqui, ó, é favorável para precipitação no centro-leste da América do Sul, tá? Como aqui, ó, esse padrão aqui, ó, de Madem Júlia intensificada na fase 4, favorece precipitação no sudeste da América do Sul. Vocês estão me ouvindo? Eu vou fazer algumas perguntas agora, eu acho. Tem como vocês participar? Tem como alguém falar comigo? Sim, sim, a gente está aqui. Tá bom, que bom que vocês também podem me interromper, tá? Falar comigo. Eu sei que para o pessoal que fala espanhol deve ser desafiador, né? Ouvir o meu português, espero que vocês tenham. Tá tudo bem, assim, eu falar português. Quando ter uma pergunta em português difícil, a gente só sabe falar espanhol. Ai. Obrigada por me fazer rir. Então, agora, a gente vai dar uma olhadinha, então, lá nesse site, tá? Você encontra aí todas essas ferramentas para monitorar a Madem Júlia. A gente vai dar uma olhadinha em cada uma delas, tá? O que a gente pode tá detectando, tá? De informação aí da Madem Júlia para ajudar no nosso monitoramento. Então, agora, ó, eu peguei aqui, ó, o diagrama, tá? É o mesmo diagrama que aqui, tá? Mas agora é a Madem Júlia agora no inverno austral, quando ela está mais fraca. Então já dá para ver como, né, as linhas já não estão tão expandidas como aquele diagrama lá que era no verão, né? Porque a Madem Júlia, ela pode ver, ela tá girando mais em torno aqui do círculo da inatividade, né? Então, aqui começando, ó, a linha começa o azul, green, blue line, October. Começa aqui, ó, agosto. Não, começa aqui, ó. Esse verde escuro aqui é julho, tá? Começa aqui, tá? Então a Madem Júlia ficou inativa quase todo mês de julho aqui dentro do círculo. E aí em agosto que ela ficou um pouquinho ativa aqui, né? Mas pode ver que ela se propaga bem mais rápido do que lá quando ela ficou intensificada, né? Então, nesses 90 dias que a gente está pegando aqui, né, de julho a outubro, quantas voltas no globo a Madem Julian deu aqui? O que vocês acham? Alguém quer arriscar? Vamos ver, ó, agosto aqui é setembro, em verde, e aqui esse pedacinho azul é outubro, né? Então, aqui praticamente em julho ela quase que ela nem existiu, né? Ela nem deu a volta ao globo, assim. E aí a gente... Então, quero ver se alguém arrisca aí. Quantas voltas no globo vocês estão vendo aqui, assim, completas, né? Comparado aqui, ó. Aqui a gente tem 2 voltas completas, tá? Que a Madem Julian deu ao redor do globo. E aqui tem quantas? Estou esperando vocês falarem comigo. Ninguém quer chutar? Tá todo mundo com medo de falar alguma coisa errada? Não tem problema, gente. Hola.
Me voy a Oi? animar. Me parece que haría casi 2 vueltas. Casi 2 vueltas. Duas? Sí, casi Isso, dos quase vueltas. 2 voltas. Eu diria assim que vocês até têm um pouco de razão de pensar assim, porque parece assim que aqui no mês de julho ela já deu uma volta, né? Mas, tipo, eu não contaria essa volta aqui em julho, porque praticamente a Madden Julian, ela nem estava ativa em julho, né? Então, o que a gente viu, assim, foi nesse diagrama que a gente está vendo aqui, a Madden Julian, ela deu uma volta, né, a metade aqui, em agosto, percorreu a metade do globo em agosto, e a outra metade em setembro, e aí em outubro está começando aqui uma segunda volta. Então, basicamente, assim, a gente tem aqui uma volta completa, tá? Assim, mas eu entendo vocês, porque assim, parece que em julho aqui tem uma volta menor aqui, né? Mas essa volta aqui a gente meio que descarta, assim, tá? Então aqui a Madden Júlia deu só uma volta, tá? No globo, assim, nesses 90 dias. E ela só ficou, de 90 dias, ela só ficou aí 60 dias ativa, tá? Pode falar comigo. O que vocês acham? Obrigada aí por quem deu um palpite. Eu acho que foi o Diego que deu Obrigada. Obrigada. Obrigada pelo palpite. Vocês estão entendendo, gente? Que eu não estou vendo o rostinho de vocês. Fica meio complicado, assim, ver se o pessoal tá tudo bem. Posso seguir? Alguém fala comigo? Eles estão escrevendo no chat. Eu não consigo ver, eu não consigo é ver. verdade, Pode parar de ver o escrever no chat. Eu preciso de alguém falando comigo. A Denilda colocou sim, 2. Aí. O falou tudo claro. E o Nestor Tá tudo agora bem. abriu a câmera. Tá tudo bem. Obrigada. No final eu vou ver o chat, tá? Eu agradeço, todo mundo tá escrevendo lá, mas agora não tem como ver. Então, ó, lá no site da Madden Julian, tá? Vai ter também um arquivo quando a gente quiser assim encontrar, ver esse diagrama para outras épocas, né? E aqui a gente também tem a opção, eu acho que é 90 e 40 dias, tá? Tem uma opção aí para ver menos dias, né? Para poder ver em mais detalhe, assim, tá? Então tem várias opções lá. Então, essa daqui é a parte aqui do site que é monitoring, né? Monitorando aí a Madden Julian real. E aí, nessa mesma parte lá do monitoring, embaixo desse diagrama, é onde você pode fazer o download aí desses dados em formato de tabela, tá? Onde vai ter assim, download RMM data. Aí você vai fazer o download, você vai obter essa tabela aqui, né? Que essa tabela aqui é o que a gente usa aí para os nossos estudos da Madden Julia. Aí vai vir o ano, o mês, os dias. Aí esses dois valores aqui, ó, eles são os valores de RMM, tá? Que são calculados, que eu já vou explicar para vocês como é que calcula isso nos próximos slides. Então, esses valores aqui de 0, menos valores negativos, variando aí de, sei lá, 1, 2, 10, eles, na verdade, eles são valores dos RMMs, né? Eles não nos dão, assim, uma informação direta, mas é a partir desses valores de RMM que a gente vai calcular aqui esses valores ao lado, que são aqui essa primeira coluna, as fases da Madden Julian, tá? Então, ó, olha só que bacana como é que é. Aqui, ó, por exemplo, né? Aí eu estou mostrando aqui final de agosto desse ano, né? A Madden Julian, para ver como é uma coisa assim bem não periódica, né? Ela ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias na fase 4, aí depois, sei lá, ficou uns 10 dias na fase 5, aí ficou, sei lá, mais uns dias aqui na fase 6, depois só ficou 3 dias na fase 7, e depois só 2 dias na fase 8, e daí foi para a fase 1, tá? E às vezes ela até tem um comportamento assim meio anômalo, que, por exemplo, da fase 1 ela pode voltar um dia 2 para a fase 8, tá? E depois vai para a fase 1 novamente, assim. Geralmente ela as fases vão sempre assim, uma depois da outra, como está mostrando aqui, mas às vezes ela pode dar uma retroagida, né? Tipo aqui, ó, essa linha aqui mostra assim um pouco assim, às vezes ela dá uma voltinha para trás e volta, assim, tá? E aí, esse último valor aqui da coluna é o valor da magnitude, né? Da amplitude da Madden Julia. Então, quando essa amplitude ela é maior ou igual a 1, se eu não estou muito enganado, eu já vou ver ali no próximo slide, mas acho que é maior ou igual, acredito que sim. E aí, menor que 1, ela está inativa. Maior ou igual a 1, a Madden Julian está ativa. Então, quando ela está aqui, quando é menor que 1, ela está dentro do círculo, e esse valor aqui é menor que 1.
Quando esse valor aqui é maior ou igual a 1, ela está fora do círculo aqui no diagrama. Então, quem inventou esse esquema todo aqui foi esses caras aqui, Wheeler e Handler, e isso aconteceu há 20 anos atrás, né? Para ver como, assim, é bem recente, né? Embora a Madden-Julian tenha sido, né, detectada lá na década de 70, que eu mostrei para vocês na primeira aula, foi só agora, né, nas últimas décadas, que a gente consegue, assim, monitorar a Madden-Julian em tempo real, tá? E aí, como é que são calculados? Então aqui eu acertei, ó. A amplitude vai ser, né, quando o valor ali é maior ou igual a 1, a Madden-Julian está ativa, e quando é menor que 1, a Madden-Julian está inativa. Laís, E aí, fala, pode falar. o Néstor de novo. Fala. Então, quando ela está mais ativa, ela é mais lenta no deslocamento. Perfeito. Ok, Perfeito. Porque imagina assim, ó, ela está mais ativa, né? A nebulosidade assim está intensificada, está grande, né? Então ela tem essa capacidade de receber mais energia ali, fluxos de energia, né? De calor do oceano, tá? E aí ela vai se alimentando desse calor e tal e vai se propagando mais devagar, exatamente. E quando ela está inativa, ela se propaga mais rápido. Tanto que aqui, por exemplo, ó, em julho, quando ela estava inativa, tu vê que ela tem até um comportamento assim, meio que errante, né? Ela nem consegue dar a volta, assim, né? Então, é bem isso. Quando ela está mais ativa, quando ela está intensificada e bem forte, ela vai ficar, como a gente mostrou aqui, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, quando... Vamos dar aqui, ó, por exemplo, nas fases 5 e 6, aqui, ó, ela vai persistir mais nas fases 5 e 6, quando os valores estão de magnitude tão intensificados. É isso mesmo. ok, porque agora estava vendo agora a previsão dela, né, no site que você enviou, e ela em um mês já deu a volta no globo, mas dentro do círculo de não atividade, né? Isso mesmo, viu? Então, quando ela está inativa, ela vai dar a volta bem rapidinho, né? Assim, né? É bem isso mesmo. Porque, e você falou que quando ela, no exemplo, né, ela passava pelo Pacífico e a água estava fria, Sim, aqui, eu associei com, não necessariamente, mas associei com La Niña, né? Então, quando acontece com o ninho, com o ninho, ela intensifica muito mais do habitual, do normal, ou Ah, não? isso aí já tinha que ser papo para um outro curso, assim, Ah, tá bom. mas é bem interessante a tua pergunta, tá? Porque o fenômeno Enos, ele vai modificar o estado da atmosfera, né? Porque, por exemplo, exatamente como tu falou, quando a gente tem uma fase de El Niño ou a fase da Laninha, do fenômeno Enos, a atmosfera aqui na região do Pacífico Central e Leste, né? Ela vai estar diferente, né? No caso da Laninha, o que a gente espera na climatologia é intensificado, e em El Niño, padrões completamente diferentes do que a gente espera aqui na climatologia aqui nessa região acontecem, né? Então, isso é bem interessante que tu falou, depois, se sobrar tempo até no final, eu posso conversar contigo sobre isso, te dar mais detalhes sobre a tua resposta, porque eu tenho que explicar muita coisa para te entender, mas basicamente, é bem isso que tu falou. Quando o El Niño ou a Laninha estiverem ativos, as mudanças na atmosfera que o El Niño e a Laninha fazem vão mudar a estrutura da Madden-Julian, a nebulosidade, a velocidade com que ela se propaga, né? Como eu falei, aqui a Madden-Julian se propaga rápido, né? Por causa que a água é fria. Então, quando é Laninha, ela vai se propagar mais rápido ainda, porque a água vai ser mais fria ainda do que o esperado na climatologia, tá? E aí, aquelas teleconexões, até tem um slide que eu não sei se vai dar de mostrar, mas as teleconexões para a América do Sul, elas também vão mudar, tá? Elas vão acontecer, às vezes, uma fase antes. Na Laninha, as teleconexões da Madden-Julian para a América do Sul, elas vão acontecer uma fase antes. Eu tenho um slide que, se Deus quiser, eu vou conseguir mostrar. Obrigada, Nestor, pela tua pergunta. Obrigado. Então tá, então
Só para passar rapidinho, assim, para vocês entenderem, né, o que são esses valores de RMM e amplitude e fase, né? Então, a gente tem essas fórmulas aqui para calcular a amplitude e a fase, tá? A fase é obtida com essa fórmula e a amplitude é obtida com essa fórmula. E o que vai nessas duas fórmulas? Os valores de RMM. E o que são esses valores de RMM, né? São os valores que a gente obtém quando a gente calcula, a gente usa análise de componentes principais, né? Essa técnica ela é muito utilizada em meteorologia para detectar modos de variabilidade climática. Então, a gente usa essa técnica, porque, né, no resultado dessa técnica, a gente obtém dois parâmetros, que é o factor load e o factor score. O factor load, ele mostra os padrões relacionados aos modos de variabilidade climática no espaço, e o factor score mostra os padrões de variabilidade, né, os padrões relacionados a algum modo de variabilidade com a variação com relação ao tempo. Então, essa técnica, né, aqui a gente está chamando de análise EOF, né, Empirical Orthogonal Functions, ou funções empíricas ortogonais, mas a gente também chama de ACP, ou análise de componentes principais em climatologia. E aí, os valores de RMM1 e RMM2 são os valores que a gente, os dois primeiros valores que a gente obtém quando a gente calcula essa ACP, tá? E aí, quais são os dados de entrada, né, para calcular essa ACP, né? São aí valores de vento zonal nos baixos e nos altos níveis da atmosfera, e também valores a gente calcula anomalias, tá, para esses ventos, e também valores de anomalias de radiação de onda longa, né, que é aquela variável que é capaz de detectar convecção na região tropical, que eu também expliquei na primeira aula. Então, a gente calcula uma média desses valores, tá? A gente calcula um valor médio para cada ponto de longitude, entre as latitudes de 15 graus sul e 15 graus norte, e aí a gente usa essa média como dados de entrada dessa técnica de análise de componentes principais, e aí a gente obtém esses RMMs, né? Então, assim, em termos de monitoramento, o valor de RMM, ele não te diz muita coisa, né? Mas é importante você entender que é com esses valores de RMM que a gente consegue calcular qual é a fase que a Madden-Julian está, então qual é a posição que ela está ao redor do globo, e se ela está ativa e se ela está inativa. Aí tem também essa parte do site, que é a parte aí para ver, então, a previsão, né? Como que a Madden-Julian vai estar se comportando aí nos próximos dias, né? Então, é por isso que na primeira aula eu disse que a Madden-Julian, ela ajudava, né, a fazer previsão aí um pouco maior que 7 dias, né? Porque aqui, ó, quando a gente olha esse diagrama, a gente vai conseguir ver o comportamento da Madden-Julian para bem mais que uma semana. E aí, se a gente sabe quais são os impactos da Madden-Julian numa determinada região, e a gente sabe qual é a fase, qual é a intensidade que ela vai estar daqui 10 dias, a gente pode, por exemplo, emitir um alerta, né? Então, por exemplo, ali no centro-leste da América do Sul, a gente sabe que a Madden-Julian impacta aquela região ali nas fases 8 e 1 mais significativamente. Então, se a gente tem uma previsão que a Madden-Julian vai intensificar e vai ser exatamente naquelas fases, a gente pode emitir aí um alerta de eventos extremos com bem mais dias de antecedência do que normalmente a gente poderia fazer usando as ferramentas de previsão de tempo na escala aí de máxima de 7 a 10 dias, tá? Então, aqui, esse é o diagrama que a gente obtém ali na parte de previsão, né, Outlook. Então, aqui, ó, a gente consegue ver, ó, aqui a linha azul, ela está mostrando aqui dia 7 de outubro, que foi o último dia que a gente monitorou e a Madden-Julian estava inativa, certo? Então, ó, esse final da linha azul aqui, ó, com o número 7, ele tá certinho aqui, ó, onde eles estão marcando aqui, ó, initial, né? O início da previsão. Então, em cinza, eles estão reproduzindo o que a gente viu aqui, tá? Essa parte aqui, ó, esse final
aqui da linha verde e o começo da linha azul, está aqui representado pela linha cinza, e aqui o preto é a previsão, né? Onde eles fazem aí uma média aqui tem vários modelos diferentes, né? E aí eles fazem uma média aí da previsão de vários modelos para tentar encontrar a melhor previsão. Então, a gente tem uma previsão aí que a Madem Julian ela vai se intensificar, né? Ela vai sair da região aí de inatividade, né? No dia 12 de outubro, que foi há 2 dias atrás. E aí eu não conferi, né, gente? Porque eu elaborei esses slides uns dias atrás, mas hoje vocês podem até... Uma tarefinha legal seria entrar lá nesse site e até ver como é que comparar essa previsão, né? Que a gente tem aqui, eu posso depois estar fornecendo esses slides para vocês. Comparar essa previsão com o monitoramento, né? Para ver se realmente a Madem Julian saiu aí da inatividade agora há 2 dias atrás e vai se intensificar aí ao longo do mês de outubro nas fases 5 e 6. Então, imagina, aqui a previsão vai até o dia 6 de novembro, né? Então, eles fazem mais ou menos 1 mês de previsão do comportamento da Madem Julian, e aí está previsto ela ficar inativa de novo, né, no início do mês de novembro. Então, imagino o quanto isso é bacana, né, para quem aí trabalha nos centros operacionais, saber qual é o impacto da Madem Julian e poder monitorar a Madem Julian e aí poder fazer aí previsões mais estendidas, principalmente com relação a eventos extremos, né, que é tão importante emitir alertas. E aí existem outras ferramentas lá no site, né, que como é que eu vou dizer? Eu acho que as duas mais importantes ferramentas são as duas primeiras, mas vamos dar uma olhadinha rápida nas outras ferramentas, né? Então, eles também fornecem a opção de você dar uma olhada nas anomalias de radiação de onda longa, né? Que são exatamente o que a gente mostra aqui nesses painéis aqui, tá? Então, como a Madem Julian estava inativa no dia 7 de outubro, ali que a gente recém viu aqui, né? Que a Madem Julian estava inativa no dia 7 de outubro, a gente não consegue enxergar, né, o padrão do dipolo, tá? Tão bem estabelecido, tá? Embora tenha uma nebulosidade intensificada aqui no Oceano Índico-Oeste, tá? O que faz sentido, né? Porque aqui a Madem Julian ela está inativa entre as fases 2 e 3, e é realmente nas fases 2 e 3 que a gente tem uma convecção forte no Oceano Índico, né? Então, a gente até tem uma convecção lá no Oceano Índico, né? Mas a gente não aparece essa estrutura de dipolo tão organizada, porque realmente a Madem Julian está inativa, né? Então, é muito bacana, porque lá no site a gente também... Esses painéis que a gente está vendo aqui à direita, ó, a gente pode também ver esse mesmo cálculo lá no site, né? O Boom disponibiliza aí para a gente visualizar esses padrões. E aqui a parte de cima é só o total, né, da radiação de onda longa, não é as anomalias, o que é também interessante de ver, mas é no cálculo das anomalias que a gente consegue realmente detectar o dipolo, né, característico da Madem Julian. E aí, o que também que dá para a gente ver lá no site é aqueles diagramas de Hove-Moller, tá? Que mostra lá a velocidade de propagação da Madem Julian. A gente consegue ver a propagação da Madem Julian melhor, né? Quando a gente analisa esses diagramas de Hove-Moller. Eles vão estar aqui nessa região do site. E aí, o diagrama aqui é um pouquinho diferente do diagrama que eu mostrei como exemplo ali na aula inicial, porque aqui eles vão estar mostrando, ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó, o comportamento da Madem Julian nos últimos 6 meses, tá? Desde o dia 8 de abril até o dia 7 de outubro de 2004. Então, a gente consegue ver, tá? Quais foram os períodos e aonde, em que região, né? E aí, aqui, essa média aqui, eles estão considerando entre menos 15 graus sul e 15 graus norte, né? Eles fazem um valor médio. Aí, aqui, a longitude é relativa à mesma posição aqui, né? Então, aqui a gente está no Pacífico Central, aqui a gente está no Oceano Índico, e aqui a gente está no continente marítimo, né? Na região aqui de milhares de ilhas aqui entre a Austrália e a região asiática. E aqui é a América do Sul. Né? Então,
Aqui no diagrama a gente consegue ver, né, mais ou menos como que estava o comportamento da Madem Julia ao longo dos últimos 6 meses e quando que ela estava mais intensificada. E também acompanhar como é que está sendo a velocidade de propagação dela. Então aqui, ó, a gente consegue ver que a Madem Julia estava bem intensificada na região do Oceano Índico em meados de abril e maio, né? E aí a gente consegue ver como as anomalias elas estão mais assim se propagando mais na vertical do que na horizontal, né? Por quê? Porque a Madem Julia estava bem ativa, então estava se propagando bem lentamente. E aqui, ó, quando as anomalias são mais fracas, né, na região de águas frias a leste do Pacífico Central, a gente consegue ver que as anomalias elas estão mais assim espichadas, né, assim orientadas na horizontal, tanto as anomalias positivas e negativas, porque a Madem Julia aqui está o sinal, né, pelo menos o sinal nas anomalias de convecção está enfraquecido, e a Madem Julia se propaga mais rápido aqui nessa região. Então, os diagramas de Hove-Moller, eles são bem úteis, principalmente para analisar aí o comportamento da Madem Julia em bem mais meses, né, que o diagrama lá, o máximo é para 90 dias, 3 meses, né, que a gente consegue ver para o comportamento da Madem Julia para 6 meses. E esse slide eu vou pular, tá? Porque eu quero mostrar outros, mas basicamente aqui também é um diagrama de Hove-Moller, onde a gente mostra a intensidade dos ventos de oeste, né? E por que eles monitoram a intensidade dos ventos de oeste? Então, os ventos de oeste é que eles ficam mais fortes, eles aparecem aqui mais fortes em tons de verde, tá? Aqui no diagrama. E o que acontece, né? Quando os ventos de oeste, eles estão bem fortes aqui na região do Pacífico Oeste, aqui, ó, entre o continente marítimo e o Pacífico Central, por que o BOOM lá, que o Centro de Meteorologia Australiano monitora esses ventos de oeste, né? Relacionados à Madem Julia? Porque quando esses ventos de oeste, eles estão muito fortes, eles favorecem o início de um episódio de Enos, tá? De fenômeno El Niño, tá? Da fase do Enos, que é o El Niño, né? A fase que a gente chama, com relação à temperatura da superfície do mar, fase positiva. Então, algumas vezes, os ventos, tá, de oeste da Madem Julia, aqui na região do Pacífico Oeste, eles acontecem, né, dinâmicas aí entre o oceano e a atmosfera, e aí um novo El Niño se inicia por causa da Madem Julia, tá? Então, imagina como a Madem Julia é importante, porque ela pode aí estar sendo responsável por dar início a um evento de El Niño, né? Que eu não sei se vocês se lembram, mas acredita-se assim que a fase do El Niño ele começa quando os ventos alísios de leste eles enfraquecem, né? Então imagina se a gente tem, como a gente chama em inglês, eu não lembro agora em português, mas é um burst, né? Uma explosão de ventos de oeste, né? Que são contrários aos ventos alísios de leste, né? Obviamente isso vai forçar ainda mais o início de um El Niño. Nesse caso, uma pergunta: essas anomalias negativas, o que você diz agora que é incremento na anomalia do vento do oeste, para o Ninho, a gente deveria ter isso no Pacífico, aí entre 60 oeste e 120. Isso, na região do Pacífico Equatorial Tropical Oeste. Nessa região aqui, ó. Quando os ventos aqui de oeste da Madem Julia ficam mais fortes aqui, isso ajuda a desencadear um novo evento de El Niño. Uma mancha verde aí no Pacífico. Isso. Uma mancha verde. Simplificando. Aqui, ó, o verde é negativo, né? Então, significa ventos de oeste. Será que eu estou confusa? Acho que não, né? É isso mesmo, né? E ventos de leste. Ou será que é o contrário, né, gente? Eu estava pensando que era o contrário, mas por isso eu falei errado. Mas é interessante porque parece aqui que o verde aqui
que é o vento forte de Dá para oeste. confusão, né? Dá para confusão. Sorry, desculpa, como é que é? Fala de novo. E dá para confusão disso. Eu acho, porque assim, Eu eu pensando acho... que se é anomalia de vento do oeste, então se é um incremento, tinha que ser uma anomalia positiva. Então eu associei por isso essas cores quentes, Pois né? é, Não, o que eu... Deixa eu voltar aqui para um diagrama que eu acho que me ajuda a pensar nisso. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem também valores positivos e negativos de vento, né? Então, aqui, ó. Esse vento aqui, nos altos níveis negativo, eu acho que eu falei ao contrário lá mesmo. Eu acho que valores positivos são anomalias de vento zonal de oeste e valores negativos são anomalias de vento zonal de leste. Eu peço desculpa, eu acho que eu fiz confusão. Eu não sei porquê, mas para mim, assim, talvez então, porque aqui é o Oceano Índico mesmo, né? E aqui já é o Oceano América do Sul. E eu não sei, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui nesse diagrama que eu estou fazendo confusão, mas o que eu aprendi, assim, né, dos meus cursos de pós-graduação e tal, quando a anomalia ela é negativa, ela está representando o vento de leste. E aqui seria o vento de oeste, que é positivo, porque é na mesma direção do eixo, né? Então, desculpa, assim, eu não sei dizer aqui, porque na verdade, o que eu esperaria. Mas, assim, eu acho que agora me caiu a ficha, porque o que acontece? Agora eu entendi. Tá certo o que eu falei agora, tá? Aqui, na verdade, é vento de leste, tá? A gente está mostrando aqui anomalias de vento de leste, porque é o que está acontecendo agora, tá, gente? É os últimos 6 meses, né? Então, assim, na minha cabeça eu fiz confusão, porque eu estava esperando mostrar para vocês um monitoramento onde a gente fosse mostrar ventos de oeste intensificados aqui, né? Mas, na verdade, para esse período aqui de 6 meses, os últimos 6 meses, a gente teve predominância de vento de leste, tá? Quer dizer, de vento de leste, que está aqui com valores negativos. Mas quando a gente tem o oposto disso, né, quando a gente tem aqui anomalias de oeste, né, que são mostradas aqui nesses tons aqui, quando essas anomalias de oeste, que agora estão aqui mais na região da América do Sul e do Oceano Índico, quando elas estão intensificadas aqui na região do Pacífico Oeste e Central, elas favorecem o início do fenômeno El Niño. Obrigada. Quem é que está falando comigo? Eu agradeço aí que me ajudou a me tocar da minha confusão, Nestor. Não, por favor. É bem isso mesmo, tá, gente? Desculpa aí a confusão, mas aqui, valores negativos aqui, quer dizer que a gente está tendo ventos de leste aqui, tá? Que não favorecem, né, o início do El Niño. E aí, por fim, né, nessa parte aqui do Tropical Update, eles dão aí um breve resumo, né, de como que a Madem Júlia estava se comportando, né? Então, eles dizem, né, ali no dia 7 de outubro, quando eu colhi as informações, a Madem Júlia, ela estava enfraquecida e que nas próximas semanas ela ia continuar, assim, não tinha nenhuma perspectiva, né, de ela ficar muito intensa aí nos próximos dias. O que a gente pode colher também, a gente, né, sabendo interpretar lá o diagrama, né, que eu mostrei, e olhando ali a previsão daquela linha preta que a gente viu, a gente também consegue extrair essa informação, né, mas eles também colocam lá na forma de boletim. E aí, só para terminar o nosso curso, eu queria falar para vocês mostrar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvi durante o meu doutorado, né?
onde a gente investigou aí a Madem Julian, né, a convecção lá na região aqui do Pacífico Central subtropical, que vai desencadear aquela onda extratropical de Rossby, que daí vai favorecer uma circulação ciclônica na região subtropical da América do Sul, e aí as ACAS vai se estabelecer e trazer chuva, né? Eu fiz uma análise aí desse comportamento da Madem Julian, utilizando um modelo, né, que é um dos modelos aí que é utilizado para previsão. A professora Alice, ela também fez essas análises para 2 outros modelos, que é o modelo do NCEP e do ECMWF, né? E eu analisei o modelo em inglês, que eu fiz parte dos meus estudos de doutorado, eu fiz lá na Inglaterra, e daí eu analisei esse modelo em inglês do Met-Office. E tanto os meus estudos quanto os delas, né? Quando a gente olha o jeito que a Madem Julian se comporta no modelo, né? A convecção, a teleconexão extratropical e os impactos na precipitação, o que vai acontecer, né? Os modelos, eles não conseguem representar a Madem Julian tão intensa quanto a gente vê nas observações. E também tem outra coisa, a Madem Julian, como ela está menos intensa nos modelos, ela automaticamente se propaga mais rápido nos modelos do que nas observações. Então, o que eu e a professora Alice sacamos? A gente sacou que aí, lá na fase 1, tá, por exemplo, nas fases 8 e 1, quando a gente está olhando para as observações, a gente tem uma nuvem bem significativa, acompanhada dessa convergência dos ventos aqui, mostrada por essa flechas verdes aqui. Então, aqui, esses são os ingredientes, né, necessários para excitar essa onda extratropical de Rossby, tá? Que vai conectar aí a Madem Julian com a região subtropical da América do Sul. Eu já estou terminando, tá, gente? Sei que passou do tempo, mas é só mais um slide aqui. Eu juro que vou terminar em 3 minutos. Eu já estou ciente que tem que acabar. E aí, o que acontece? Só quero mostrar para vocês um pouquinho do que a gente descobriu da Madem Julian nos modelos. E aí, o que acontece, né? Nas observações, a gente tem aqui os ingredientes, né, aqui na região fonte da teleconexão extratropical, eles estão bem intensificados, tanto na fase 8 quanto na fase 1. Mas os modelos, eles não têm a capacidade de representar isso tão bem, né? Eles representam, mas bem melhor na fase 8 do que na fase 1. E daí, o que acontece nos modelos? Nos modelos, a onda extratropical de Rossby, ela está mais intensa na fase 8 e na fase 1 ela já está decaindo. Mas nas observações, o pico dela, na verdade, acontece na fase 1. Ela começa na fase 8, começa a se intensificar na fase 8 e tem ali o seu pico na fase 1. E aí, quando a gente vê os mapas de chuva, a gente vê aqui nas observações que o dipolo, né, ele de chuva aqui entre o centro-leste e sudeste da América do Sul, vai estar intenso na fase 8 e ainda mais intenso ainda, principalmente aqui no centro-leste da América do Sul, na fase 1. Mas os modelos, eles não conseguem representar isso não, tá, gente? Eles representam bem melhor, tá? Aqui é apenas com relação à resolução, né? Esse aqui de baixo tem mais alta resolução. Mas o dipolo, ele é bem melhor, tá? Ele está bem melhor representado, principalmente os impactos aqui nas ACAS, né, na região subtropical da América do Sul. Os modelos falham em representar e ter essa representação. E aí, o que acontece é que o impacto da Madem Julian na América do Sul, ele está adiantado uma fase, ele tende a estar adiantado uma fase, tá? Nos modelos. E a professora Alice já fez lá uma avaliação, né? E o modelo do ECMWF, ele é o melhor, tá? Para representar, apesar dessas deficiências, né? Entre lá os que têm lá os modelos de previsão subestacional, o ECMWF é o melhor de todos. E aí isso vai ser por causa que, no caso, né? As teleconexões, aqui eu estou mostrando, aqui eu mostrei a teleconexão extratropical, né? Que no caso vai ter o pico aí uma fase antes, né? E na fase 1 já vai estar decaindo no modelo. E o mesmo acontece com o quadripolo, que é o sinal lá da conexão tropical, tá? O quadripolo, ele está mais intenso nos modelos na fase 8 do que na fase 1, tá? E aí, por causa que as teleconexões, elas estão intensificadas uma fase antes,
todo o impacto da precipitação também está deslocado uma fase antes. E aí, quando, né, agora só trazendo um pouquinho daquela pergunta do Nestor, né, quando o fenômeno Enos está ativo, né, nas fases El Niño ou Laninha, esse ciclo de precipitação da Madem Júlia aqui, né, ao longo de todas as fases sobre a América do Sul, ele vai ser um pouco modificado, tá? Ele vai ter modificações, porque tanto o El Niño quanto a Laninha vão estar mudando a estrutura da Madem Júlia, a sua convecção, né, o seu padrão de nebulosidade, a velocidade com que ela se propaga e também a fase com que vai acontecer o pico das teleconexões tropicais, mostrado aqui nesse painel, e das teleconexões extratropicais. Então, quando o El Niño está ativo, os impactos da Madem Julian sobre a América do Sul são intensificados, eles são realçados. Tá? As anomalias são ainda mais fortes, mesmo filtrando essas anomalias, né? Mesmo retendo somente as anomalias relacionadas à Madem Julian, elas se intensificam, tá? Por causa de todas essas alterações que o El Niño faz na Madem Julian, nas suas características e no estado básico da atmosfera. E na Laninha, né? Como a Madem Julian, a gente lembra, a Madem Julian vai se propagar ainda mais rápido pelas águas frias, o pico do dipolo das anomalias de precipitação não vai mais ser na fase 1, como acontece em El Niño ou em anos que o fenômeno Enos está inativo. Vai acontecer uma fase antes, tá? Então, na fase 1, quando é Laninha, os impactos eles são reduzidos. A gente tem que se preocupar mais, se a Laninha está ativa, a gente tem que se preocupar mais com a fase 8 da Madem Júlia, e não tanto com a fase 1. E isso é por causa dessa diferença no estabelecimento das teleconexões, por causa de todas essas mudanças aí que o Enos faz nas características da Madem Júlia, alterando também os seus impactos. Obrigada, eu acabei por aqui, eu agradeço a paciência de vocês de ficar mais um pouquinho, mas eu queria mostrar um pouco do que eu estudei, né, e agradeço muito mesmo. Obrigada. Obrigada, Laís, excelente, semana passada e hoje, foi muito bom ter você com a gente. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Obrigada mesmo. Pode falar, desculpa. Não, depois eu vou enviar para você uma dúvida aí, mas com outros modos de climatologia, né? Como é o dipolo do Oceano Índico, isso. Só para pesquisar e saber um pouco mais disso, né? Como é que interatua e como é que afeta o nosso continente. Só isso. Obrigado por tudo. Claro, não, obrigada também. Eu queria dizer também que eu gostaria de compartilhar os meus slides, né, com o pessoal que participou. Eu acho que fica bem legal ter os slides assim de lembrança, né, para quando eles quiserem monitorar a Madem Júlia, então eles conseguem olhar os slides e lembrar do que a gente falou aqui. Eu queria agradecer muito a essa oportunidade. Eu comecei a dar aula aqui na universidade que eu estou trabalhando e é a primeira vez, assim, agora de manhã eu já dei aula e aí agora estou dando curso de novo. A gente consegue ver, assim, como é cansativo, né, assim, lecionar e tudo mais. Eu estou adorando muito essa experiência, ainda mais, né, que de manhã foi numa língua e agora outra, e também ouço espanhol, tento falar um pouquinho espanhol na medida que eu consigo. Então, foi uma experiência, assim, muito bacana para mim, tô muito feliz mesmo. E desculpa se às vezes eu falo muito rápido, mas eu quero passar o máximo de informação que eu poderia. E agora eu tenho todo o tempo do mundo, assim, não tenho nenhum compromisso. Se alguém quiser mesmo fazer mais alguma pergunta ou discutir alguma coisa comigo, eu tô aqui à disposição. Que bom, Laís, a gente fica muito feliz também em tê-la aqui. E realmente, né, é desafiador, né, fazer pesquisa, dar aula e tudo. E quanto ao material do curso, tem uma plataforma que a gente está colocando todos os slides e depois vão ter as gravações. Então, depois eu vejo de entrar em contato contigo, com você e passa tudo direitinho. Com certeza. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? E também, assim, é claro, né, que tem outros estudos sobre a Madem Júlia na América do Sul, né,
relacionados a outras coisas, enfim, temperatura, ou estudos mais focados em regiões específicas, que eu não citei, porque eu não tive tempo, né? Mas todos os estudos são relevantes e, assim, eu citei ali os estudos que eu me concentrei mais no meu estudo de doutorado, mas tenho certeza, assim, que os slides que eu mostrei, assim, vão ser bastante informativos para, assim, para qualquer um, se quiser também interpretar algum artigo, né? Não só para monitorar, mas também, se quiser ler algum artigo sobre a Madem Júlia, né? Poder, assim, entender melhor, assim, como que as coisas são calculadas. Legal. Muito obrigada. Bom, então, se a gente não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida... Ai, que pena, eu fico tão triste. Ninguém vai perguntar mais nada, eu fico muito triste com isso. Mas, se quiser, o nosso curso ainda continua até novembro, toda semana, segunda, quarta e sexta, a gente tem as palestras. Bom, se quiser acompanhar alguma, será muito bem-vinda também. Às vezes alguém, depois vendo os slides, pode pensar em alguma pergunta fora aqui agora, que foi muita... O pessoal está cansado, né, para pensar em pergunta, enfim. Mas se tiver alguma pergunta depois, quando estiver lá trabalhando, monitorando, a Madem Júlia quiser, vou deixar o meu e-mail, vou botar no slide o meu e-mail, aí vocês podem me mandar algum e-mail aí perguntando alguma coisa. Ah, perfeito. Perfeito. Obrigada, Laís. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada a todos que estiveram com a gente aqui hoje também. Até semana que vem, um ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana. Olha, eu achando que é sexta-feira, já é segunda. É que meu outro curso foi na sexta, então desculpa. Então, a gente continua aí essa semana. Muitas graças. Obrigada, graças. Obrigada. Obrigada.